Lord Jesus, as meditating upon these words, we go now into starting this service to the honor of Thee. Senhor Jesus, ao meditarmos nestas palavras, vamos agora começando este culto para a honra Tua. Bless us, Father, we ask in Jesus' name. Amen. Abençoa-nos, Pai, pedimos em nome de Jesus. Amém. Now, my subject this afternoon is one word, shalom. Agora, meu assunto esta tarde é uma palavra, shalom. In the Hebrew, means peace. No hebraico, significa paz. Peace, or it's a greeting. It's a peace be unto you. Paz, ou é uma saudação, é paz seja convosco. Or welcome, good morning, any kind of a greeting. Ou bem-vindo, bom dia, qualquer tipo de saudação. But the main word I found in the Hebrew here, there's many things that means. Mas a palavra principal que encontrei no hebraico aqui tem muitas coisas que significa. But all pertaining to the same thing, peace. Mas tudo referente à mesma coisa, paz. As we face this New Year's, we are facing both, as I have read, darkness and light. Ao estarmos frente a este ano novo, estamos frente a, como li, tanto escuridão como luz. Now we see that David speaking here said, trust in the Lord. Agora vemos que Davi, falando aqui, disse, confia no Senhor. Put your confidence in Him. Põe tua confiança nele. Isaiah said, gross darkness is coming upon this people. Isaías disse que escuridão vem sobre este povo, But for the church to rise and shine in the glory of the light. mas para a igreja se levantar e resplandecer na glória da luz. So, we face this year just like we do all years. Assim que estamos frente a este ano como todos os anos. There is a regret of our mistakes in the past, Tem um pesar por nossos erros no passado and looking forward for a future of the glorious light of Christ. e olhando adiante para um futuro da gloriosa luz de Cristo. No doubt if we live through this year, we'll find many mistakes that we have made. Sem dúvida que, se vivermos este ano todo, encontraremos muitos erros que cometemos. And we just expect that because it goes along the pro and con. E esperamos isso porque vai junto aos prós e aos contras. That's the law of average that we live by here in this life. Essa é a lei da média pela qual vivemos aqui nesta vida. But we're so glad we have a mediator who sits at the right hand of God to make intercessions. Mas estamos tão contentes por termos um mediador, o qual encontra-se à destra de Deus para fazer intercessões. When we're willing to admit our mistakes that we've done wrong, then He forgives them. He's full of grace and mercy to forgive us for those mistakes. Quando estamos dispostos a admitirmos nossos erros que fizemos errado, então Ele perdoa esses. Ele é cheio de graça e misericórdia para nos perdoar por esses erros. This gross darkness I wish to speak on first, Esta escuridão sobre a qual desejo falar primeiro, that there is so much of that in the world today and growing darker and darker all the time. que tem tanto disso no mundo hoje e está ficando sempre mais escura e mais escura. Each year we find that the world gets darker, spiritually speaking, A cada ano verificamos que o mundo fica mais escuro espiritualmente falando, because they're groping in darkness. porque estão tateando em escuridão. There's more sin. Há mais pecado. Just passing through what we have, the assassination of the president, and so forth. Acabando de passar pelo que temos passado, o assassinato do presidente e assim por diante, And people being murdered right here in our country e as pessoas sendo assassinadas aqui mesmo em nosso país, where we wouldn't think that would happen in the time of modern civilization, but we sure have it. onde não pensaríamos que isso aconteceria no tempo da civilização moderna, mas sem dúvida temos isso. Because gross darkness is up on the people. Porque escuridão está sobre o povo. Now,
Those who will not turn to light, then there's only one thing I can say for the coming year. Agora, os que não se voltarem para a luz, então tem apenas uma coisa que posso dizer para o ano que vem. You're going to stoop darker and darker as the year goes on. Você vai descer cada vez mais em escuridão à medida que o ano vai passando. But to those who will turn on this New Year's to the light, then you'll get it brighter and brighter. Mas para os que se voltarão neste ano para a luz, então você ficará cada vez mais resplandecente. And to that perfect day that we look for His appearing, where all darkness will be faded away. Até aquele dia perfeito que buscamos, o aparecimento dele, onde toda escuridão será desvanecida. And the reason of that is why I say to the Church of the Living God today, Shalom. E a razão disso é por isso que digo para a Igreja do Deus Vivo hoje, Shalom. Because we are His light. Porque nós somos as luzes dele. Jesus said, "Ye are the light of the world." Jesus disse, sois a luz do mundo. Now the prophet said, gross darkness upon this people, upon the people of the world, gross darkness. Agora, o profeta disse, escuridão sobre este povo, sobre os povos do mundo, escuridão. Have you noticed in the last few years, some of you men and women around my age, vocês notaram nos anos recentemente passados, alguns de vocês, homens e mulheres com mais ou menos a minha idade, how each year that seems like that darkness comes, more and more. Como que a cada ano parece que a escuridão vem cada vez mais? I was speaking the other day and I said to my wife, eu estava falando outro dia e disse para minha esposa, you know, it seems like that as the years go on, sabe, parece que com o passar dos anos, it just seems like that people begin to get further and further away from the real thing that they should be coming closer and closer to. É como parece que as pessoas começam a se afastar cada vez mais da verdadeira coisa da qual deveriam se aproximar cada vez mais. I've noticed amongst men. Tenho notado entre os homens. Look out on the streets, amongst the women. Vejo nas ruas e maiormente entre as mulheres. Watch their desires and what they like to do, and they're changing attitudes all the time. Observe seus desejos e o que gostam de fazer e estão sempre mudando de atitude. Men are becoming more like women, and women are becoming more like men. Os homens se tornando mais como mulheres e mulheres estão se tornando mais como homens. It seems like there's no way to stop it. E parece que não tem jeito de fazer isso parar. I crossed the nation preaching against the thing. Percorro a nação pregando contra essa coisa. And come back the next year and it's worse than it was when I started. E volto no ano que vem e é pior do que estava quando eu comecei. It's them people want to do right. Essas pessoas querem fazer o certo. But there's something about it that won't let them do right. Mas elas têm alguma coisa nisso que não as permite fazer o certo. It just presses down on them, forces them. Isso simplesmente põe pressão nelas, força-as. It's like a heavy, dark fog over the whole earth. É como uma névoa escura sobre a terra toda. Not only in Phoenix, but all over the world. Não apenas em Phoenix, mas em todo o mundo. There seems to be just a group in darkness that's getting more dense and dense all the time. Parece haver uma escuridão agrupadora que está se juntando, ficando cada vez mais densa o tempo todo. Just smothering out real manhood, real womanhood. Simplesmente sufocando a verdadeira masculinidade, verdadeira feminilidade. I'm talking in the natural. Estou falando no natural. And seems like that it's coming more and more into the churches. E eles parece que está entrando cada vez mais nas igrejas. And then when you raise up and say something against it, then they condemn you for doing it. E então, quando se levanta e se diz alguma coisa contra isso, então elas o condenam por fazer isso. You can see it coming, and then when you speak against it, somebody misunderstands it. Veja, você pode ver isso se aproximando e
E então, quando você fala contra isso, alguém entende mal. Sometimes women misunderstand it. Men misunderstand it. Take the wrong attitude. Às vezes, mulheres entendem mal, homens entendem mal, tomam a atitude incorreta. Sometimes good men have to cope with such things in order to hold their rights in the religious ranks that they belong to. Os homens, às vezes, homens bons, têm que suportar tais coisas com o fim de conservarem seus direitos no meio religioso ao qual pertencem. Because if they don't, they're excommunicated and then they're on their own. Porque se não suportarem, são excomungados e então ficam por conta própria. And then, being once excommunicated from a certain people, then it's hard to get in with someone else because they once knew that you belonged to this other group. E então, sendo uma vez excomungados de um certo povo, então é difícil de se unir a outros, porque souberam uma vez que você pertencia a este outro grupo. Then what happened over here? Então, o que aconteceu aqui? Then you've got to stand to your convictions or go on your own or deny your convictions. Então você tem que ficar firme nas suas convicções ou ficar por conta própria ou negar suas convicções. So it makes it real hard for the people. De modo que fica difícil para as pessoas. And it looks like the time is you can't see that real stand out like man ought to be. E parece que o tempo não se pode ver aquela verdadeira posição de destaque como o homem deveria ser. Even in take it back from the spiritual now to the natural. Eu, até levando de volta ao espiritual, agora ao natural. It seemed to me that man wearing velvet pink shoes and all kinds of things like that. Pareceu-me que homens usando sapato rosa de veludo e todos os tipos de coisas assim, It just seems like they become more like women. simplesmente parece que se tornaram mais como mulheres. And women smoking cigarettes, now they've got cigars. E mulheres fumando cigarros, agora estão com charutos. They just cut their hair like man. E elas só cortam o cabelo como homem. And it seems like it's the gaiety, lady, feminist, something is gone. E parece que aquela coisa delicada, de dama, feminina, acabou. And the real masculine man is gone. E o homem realmente masculino acabou. All he seems to think about is something evil on the other side. Só o que parece pensar é sobre algo mal do outro lado. I think it's just about like it was in the beginning. Acho que é mais ou menos como era no princípio. Every thought in a man's heart continually becomes evil. Todo pensamento no coração do homem continuamente se torna mal. Our programs, television and radio is uncensored. Nossos programas, televisão e rádio são sem censura. Man can say anything they want to. O homem pode dizer qualquer coisa quase que queira. Even swear and say dirty, smutty jokes that simply not ought to be. Até amaldiçoar e contar piadas sujas, obscenas que simplesmente não deveriam ser. Shouldn't be said in a bar room. Não poderiam, nem deveriam ser ditas num bar. Yet they can say it on television, on radio and send it right into the people's homes. Entretanto, podem dizer na televisão e no rádio e mandar isso direto para a casa das pessoas. It seems like the gross darkness covers the whole thing. Parece que aquela escuridão cobre o negócio todo. The whole world seems to become polluted. O mundo todo parece se tornar poluído. Now, for years I've been trying to hold a standard, God's Word. Agora, faz anos, tenho tentado manter um padrão, a palavra de Deus. And I'm more determined this coming year to hold that standard than ever was in my life. Estou mais determinado neste ano que vem a manter esse padrão do que qualquer tempo antes na vida. Stand right straight with that word. Veja, ficar certinho com aquela palavra. I hope that anyone that gets in their mind that I'm doing that to act smart, that brother, sister, you're certainly wrong. Agora, espero que qualquer um que põe na mente que estou fazendo isso para ser esperto, então, irmão, irmã, você sem dúvida está errado. I'm doing that because I'm duty bound to that. Estou fazendo tal porque tenho dever com isso. I am bound to stay with that word. Eu
Eu tenho o dever de ficar com aquela palavra. Whatever it says, put no private interpretation, just say it that way. Seja o que ela diga, não ponha interpretação particular, apenas repita desse jeito. Now there's some that might be able to interpret it and make it sound a little different, but I can't do that. Agora, tem alguns que talvez possam interpretá-la e fazê-la parecer um pouco diferente, mas eu não posso fazer isso. The only language I know is what's wrote on here, just the way it is this way. A única língua que sei é o que está escrito aqui, justamente da maneira que isto é um caminho. Now, about 3 years ago, it will be now, that at home, at my home church, Agora, faz uns 3 anos, fará agora aqui, onde moro, na minha igreja, no local onde moro, the Holy Spirit spoke to me and said, go to Tucson. There's something waiting. o Espírito Santo falou comigo, disse, vá para Tucson, tem uma coisa esperando. I stood on this platform and told every one of you, thus saith the Lord, something's fixing to happen. Fiquei nesta plataforma e contei a todos vocês, assim diz o Senhor, alguma coisa está para acontecer. There's probably hundreds of people sitting here that know it. Provavelmente tem centenas de pessoas sentadas aqui que sabem. I just told you what I saw. Eu só contei-lhes o que eu vi. The message is on tape. What time is it, sir? A mensagem está em fita. Que horas são, Senhor? I saw a constellation of angels like a pyramid come down just north of Tucson, up in this way, north of Tucson. Vi uma constelação de anjos, como uma pirâmide, que desceu logo ao norte de Tucson, nesta direção, norte de Tucson. And they spoke to me something, and I didn't know what it was. E eles me falaram algo e eu não sabia o que era. One day there's man sitting right present now, 2 of them, that was with me back over there when that happened. E um dia ali, tem um homem sentado agora, presente, 2 deles, que estavam comigo lá, quando aquilo aconteceu. And they took the picture of it in the sky. E tiraram a foto disso no céu. It come out in the magazine. Saiu na revista. I thought I had a copy. I do. That's it. Pensei que eu tivesse uma cópia. Tenho. É esta. You see it, your Life magazine, this copy, just exactly the way the Holy Spirit said it would be. Veja aqui na revista Life esta cópia, precisamente do modo que o Espírito Santo disse que seria. And there stood those 7 angels, just as naturally as you see me standing here. E ali se encontravam aqueles 7 anjos, tão naturalmente quanto vocês me veem aqui de pé. And told me to return to my home, that the mysteries that the reformers down through the ages had failed to pick up. E me disseram para voltar para a minha cidade que os mistérios que os reformadores no decorrer das eras haviam falhado em captar, The mysteries of the Bible which the 7 seals held would be revealed. os mistérios da Bíblia, o que os 7 selos continham, seriam revelados. I challenge anybody to get those 7 seals and look them over and find a fault with them. Desafio qualquer um a pegar esses 7 selos e dar uma olhada neles e encontrar falha neles. See? Because it's given by inspiration of God. Está vendo? Está vendo? Porque foram entregues por inspiração de Deus. Prior to that, I preached on the 7 church ages. Antes disso, preguei sobre as 7 eras da igreja And then drawed them out on the blackboard in my tabernacle. e então as desenhei num quadro negro no meu tabernáculo. My doctrine, I don't preach doctrine out here. Nothing but just the great evangelical fundamentals. Minha doutrina, não prego doutrina aqui, só grandes fundamentos evangélicos. Because I'm with brethren, might differ with me, and I don't give that out before the people here. Porque estou com irmãos que talvez discordem de mim e não transmito isso diante do povo aqui. I just try to stay on the real fundamentals of the Scripture, such as what we believe. Apenas procuro ficar nas coisas bem fundamentais da Escritura, tais quais nós cremos. But at my tabernacle, they tape it. Mas em meu tabernáculo gravam isso. If you want it, you can have it. Se quiser, você pode recebê-la. If your pastor don't want you to have it, don't take it. That's up to you. Se seu pastor não quiser que você tenha isso, não a receba. Veja, depende de você. But in there, preaching on the 7 church ages, Mas lá, pregando sobre as 7 eras da igreja, and I have a sanction from God, e para ter sanção de Deus, drawing them out of how that the darkness come into the church, Nicaea.
desenhando-as como que a escuridão entrou na igreja, Niceia. The church angels, the messengers. E os anjos das igrejas, os mensageiros. It must have been right. For as soon as I got them drawn at the last church age on Sunday morning at 11 o'clock, deve ter estado correto, pois logo que terminei de desenhá-las na última igreja, no domingo de manhã, às 11 horas, that great light came down into the building before almost as many people are sitting here. aquela grande luz desceu e entrou no edifício, diante de quase o mesmo tanto de pessoas que se encontram aqui. Come down and flickered itself on the side of the wall before all those people. Desceu e moveu-se ao lado da parede, diante de todas aquelas pessoas, And drawed those church ages just exactly the way I had them drawn there. e desenhou aquelas eras da igreja justamente do modo que eu tinha desenhado ali. Now there's hundreds and hundreds of witnesses there to prove that. Just Agora, tem centenas e centenas de testemunhas lá para provar isso. Justamente, well now we realize that God always shows things in the heaven before He shows them on the earth. bem, agora compreendemos que Deus sempre mostra coisas no céu antes dele mostrá-las na terra. Like the wise men followed the star, so forth. Como os magos que seguiram a estrela e assim por diante. The heavenly sign takes place first. Then the earthly vindicates the heavenly sign. Um sinal celestial ocorre primeiro, então o que é terreno vindica o sinal celestial. God deals, works, and signs and wonders. Deus trata, opera sinais e maravilhas. They're to follow believers everywhere. É para seguirem os crentes em todo lugar. The Jews always look for a sign, because they were God's chosen. Os judeus sempre buscavam um sinal, porque eram os escolhidos de Deus. And they look for the sign, show us the sign, then we'll believe. E buscavam o sinal. Mostra-nos o sinal, então creremos. And then when the wise men came with their story, the Magi's of the birth of Christ, just at the New Year. E então, quando os sábios vieram com a história deles, os reis magos, do nascimento de Cristo, bem no ano novo, Now we find that the moon in the Bible represents the church. agora verificamos que a lua, na Bíblia, representa a igreja. It shows light on the earth in the absence of the sun. Ela mostra a luz na terra, na ausência do sol. Revelations, the 12th chapter, really explains that. Apocalipse, capítulo 12, realmente explica isso. The woman with the moon under her feet, the sun at her head, A mulher com a lua sob seus pés, o sol na sua cabeça, and how that in the absence of the sun, when the sun is gone to the other side, the moon reflects the sun to the earth. é como que, na ausência do sol, quando o sol desaparece do outro lado, a lua reflete o sol na terra. The church is to reflect Jesus Christ to the world in the absence of the Son of God. A igreja é para refletir Jesus Cristo ao mundo, na ausência do Filho de Deus. We all believe that. Todos nós cremos nisso. It's a strange thing, as much has been different. É uma coisa estranha o quanto tem sido diferente. But speaking here in 1933 of the Pope taking his place out of, or coming out rather, of Rome and making a visit to the Holy Land. Mas falando aqui em 1933 do Papa tomando seu lugar fora de, ou saindo melhor, de Roma e fazendo uma visita às Terras Santas, He'll also come here. ele também virá aqui. And the strange thing is, a few nights before he left Rome for the first time it ever was in history, E a coisa estranha é, algumas noites antes dele sair de Roma pela primeira vez na história, the moon came down and went in a total eclipse. a lua desceu e entrou em eclipse total. Just that, what was it? Justamente isso. O que foi isso? Shadowing off the reflected light of the sun. Fazendo sombra na luz refletida do Filho. In this, he spoke to the Orthodox father, and they're all in agreement. Nisto ele falou ao pai ortodoxo e estão todos em acordo. The Pope does this for fellowship,
good neighborly fellowship. O Papa faz isto para confraternização, boa confraternização com o próximo. Which sounds to the natural ear the most wonderful thing could happen. O que parece, ao ouvido natural, a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer. But to the spiritual ear, it's darkness. Mas para o ouvido espiritual é escuridão. And how that we churches, we Presbyterian, Methodist, Baptist, and Pentecostals, É como que as nossas igrejas, nós presbiterianos, metodistas, batistas e pentecostais, can ever join into such a mess as that, and knowing our Bible teaches us different. poderíamos chegar a nos unir a tal bagunça como essa, e sabendo que nossa Bíblia nos ensina que não é assim. It's a marvelous thing to me that how spirit-filled man can sit in places and say, É uma coisa maravilhosa para mim, como que um homem cheio do Espírito pode sentar em lugares e dizer: feel spiritual to be in such a place. To me, it's horrible. dá a impressão de espiritualidade estar em tal lugar. Para mim é horrível. Now, I guess you got it here in Phoenix. Agora, suponho que vocês têm aqui em Phoenix. If anyone, how many of you ever seen where I had that pictures drawn of the church ages? Raise up your hands. Se alguém... Quantos aqui dentro já viram esses quadros que eu tinha desenhado das eras da igreja? Levantem a mão. So I guess, see how the Lord drawed them in the skies the other night? Suponho... Viram como o Senhor as desenhou nos céus outro dia de noite? Just exactly the way it's drawn up there at the tabernacle. Precisamente da maneira que foi desenhado lá no tabernáculo. Perfectly, exactly the way that the Holy Spirit gave it by inspiration 3 years ago at the tabernacle. There it happened in the skies. Perfeitamente, exatamente da maneira que o Espírito Santo entregou isso por inspiração faz 3 anos, no tabernáculo, aconteceu lá nos céus. In the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, que toda a palavra seja confirmada. The Holy Spirit first moved by inspiration. I drawed them on the platform. O Espírito Santo primeiro moveu por inspiração. Eu os desenhei na plataforma. Then he came down himself and made his vindication of it. Então ele próprio desceu e fez sua vindicação disso. As the moon and the light going out into this Laodicea age going into total darkness again. Com a lua e a luz desaparecendo, e com esta era de Laodiceia entrando em treva total novamente. And here he comes down and vindicates it on the moon, E eis que ele desce e vindica na lua, just at the time that all the churches are going together in a consolidation of the Federation of Churches. bem na hora que todas as igrejas estão se unindo numa consolidação da Federação de Igrejas. No wonder Isaiah said, gross darkness is upon the earth, upon this people. Sem dúvida, como Isaías disse, escuridão está sobre a terra, sobre este povo. No, it's unpopular to speak against organization, but that's the mark of the beast. Sei que é impopular falar contra a organização, mas essa é a marca da besta. That's the thing that's carrying us right into there, making an image into the beast. Essa é a coisa que está nos levando direto para dentro disso. Está formando uma imagem para a besta. I don't say that to be angry. I say that because it's truth, brother. Não digo isso por estar zangado, digo isso porque é verdade, irmãos. The day will come when Phoenix will raise up, and maybe I'm gone on, but you'll know that it was thus saith the Lord. O dia virá quando Fênix se levantará, e talvez eu terei partido, mas vocês saberão que foi assim diz o Senhor. It is truth. É verdade. And how that the great Holy Spirit has vindicated those messages and foretold the thing never to fail one time. É como que o grande Espírito Santo tem vindicado essas mensagens e predito as coisas, nunca a falhar uma vez. And why do we grope on in darkness? E por que continuamos tateando em trevas? Why don't people wake up before it's too late? Por que as pessoas não despertam antes que seja tarde demais? One of these days it'll be too late when you've already taken the mark, and then there's nothing else you can do about it then. Um dia destes será tarde demais, quando você já recebeu a marca e então não terá nada mais que você possa fazer quanto a isso então. You'll be caught in that system, that you're marked with that system. Você será pego nesse sistema, que você está marcado com esse sistema. Why don't you come to Christ?
be filled with the light of the gospel of Jesus Christ. Por que você não vem a Cristo, ser enchido da luz do Evangelho de Jesus Cristo? His resurrecting power that can set you free and make you a candle that sets on the hill. Seu poder ressuscitador que pode libertá-lo e fazer de você uma candeia que se encontra sobre um monte. No matter how dark it gets, Não importa quão escuro fique. say, well, why should we do it? The rest of them, Dizem, por que deveríamos fazer isso? O resto deles... listen, right now is the time to let it shine when it's the darkest. That's when light shines better. It's when it's in darkness. Escute, agora mesmo é a hora de deixar brilhar quando é a hora mais escura. É aí quando a luz brilha melhor, é quando ela está em escuridão. We must always let the light shine where it's dark. Sempre precisamos deixar a luz brilhar onde está escuro. Prophet saying gross darkness to be upon this people, and it certainly is the truth. O profeta dizendo que a escuridão estaria sobre este povo, e com certeza é a verdade. Now we find out what made the moon reflecting the light. Agora descobrimos o que fez a lua refletir a luz. God showing first on the blackboard, Deus mostrando primeiro no quadro negro, next by His own presence, a seguir por sua própria presença. then in the heavens He showed the sign, Então nos céus ele mostrou o sinal. and then out of Rome went the Pope over into Palestine, E então de Roma saiu o Papa para a Palestina, which to the ordinary eye people screamed and fell on their faces and worshiped the man. o que ao olho comum as pessoas clamaram e prostraram-se sobre seu rosto e adoraram o homem. Not any more against him, and I would be a minister that would join up with such. Eu não estaria mais contra ele do que contra um ministro que se unisse a tal. It's all the same spirit. É tudo o mesmo espírito. It seems like the gross darkness has settled upon the people till they think that the only thing there is to do is to go to church and be a pretty good person. Parece que aquela escuridão situou-se no povo, a ponto de achar que a única coisa que há a ser feita é ir à igreja e ser boa pessoa. Put your name on the book and some little mysterious thing. Pôr seu nome no livro e alguma coisa misteriosa. God will twist the key when you die and change that spirit in you to Him. You're mistaken. Deus virará a chave quando você morrer e mudar aquele espírito em você para ele. Você está errado. When you die, that spirit's on you. That's the way you'll forever be. Quando você morrer, esse espírito que está em você será dessa maneira que você será para sempre. And remember, the Pharisees, Sadducees, and so forth was very religious people. E lembre-se, os fariseus, saduceus e assim por diante eram pessoas muito religiosas. God is a jealous God. Deus é um Deus zeloso. He's jealous and He wants His wife pure. Ele é zeloso e quer que sua esposa seja pura. He wants her virgin, chaste. Ele quer uma virgem casta. Nothing in the world into her at all. Altogether His word. Part of Him. Nada do mundo nela, de modo algum. Totalmente a palavra dele, parte dele. We must be a part of the word. Precisamos ser uma parte da palavra. Not a part of the creed. A part of the word. Não parte do credo, parte da palavra. Not a part of the church. A part of the bride. Não parte da igreja, parte da noiva. Church is condemned, we know that. She goes to outer darkness. But the bride goes out. A igreja está condenada. Sabemos que ela vai para trevas exteriores. Mas a noiva sobe. Now, if people could only wake up for a few moments and realize what the great thing is. Agora, se as pessoas pudessem ao menos acordar por alguns momentos e compreenderem qual é a grande coisa. It's pride that does that. É orgulho que faz isso. It's people who wants to go like the rest of the world. É as pessoas que querem seguir como o resto do mundo. You can't do that. You're not of the world. Não se pode fazer isso. Você não é do mundo. You think a woman laying in their casket won't know where she had her hair, water nude, or whatever you want to call it? Você acha que uma mulher deitada em seu caixão vai querer saber se foi feito penteado em seu cabelo, ou seja, do que você queira chamar isso? You think she'd pay attention to how she was dressed if she's laying in a casket or some man? They wouldn't do it. Você acha que ela prestaria atenção a como ela foi vestida se estivesse deitada num caixão ou algum homem? Não prestariam. That's the reason today there's so much stuff
that we have to copy after neighbors. E é por esse motivo hoje que tem tanta coisa que temos de copiar conforme os vizinhos. Some Hollywood star, some fashion or something like that is because that we haven't died yet to Christ and His Word. Ou alguma estrela de Hollywood, ou alguma moda, ou algo assim, é porque ainda não morremos para Cristo e Sua Palavra. What's the matter with the church? Qual é o problema das igrejas? We're in darkness, groping in darkness. Estamos em trevas, tateando em trevas. Said there would be gross darkness upon the people. Disse, haveria escuridão sobre o povo. Gross darkness on the people now. Uma escuridão sobre o povo agora. What does it all mean? It means this. O que tudo isso significa? Significa isto. That when the world, what made the moon fade out was because that the sun, the earth got in the shadow of the sun that was reflected itself on the earth. Que quando o que fez a lua desaparecer foi porque o sol, a terra entrou na sombra do sol que estava se refletindo na terra. The world got in the shadow. O mundo entrou na sombra. That's what's the matter with the church. Esse é o problema da igreja. That's what's the matter with the Presbyterian, Methodist, Pentecostals. Esse é o problema dos presbiterianos, metodistas, pentecostais. That's what's the matter with all of us. Esse é o problema de nós todos. The world shuts out the light that we're supposed to be reflecting. O mundo oculta a luz que é para estarmos refletindo. Swings itself around and gets into it, and as they pass one another, it throws darkness over it. Dá a volta e entra nela e, quando um passa pelo outro, isso lança escuridão sobre ela. And the world has come into the church in the name of denomination, the name of some creed. E o mundo entrou na igreja no nome de denominação, em nome de algum credo. And we're religious and all this, but yet it denies the resurrecting power of Christ to vindicate His word as prophesied for this day. E somos religiosos e tudo isto, entretanto negam o poder ressuscitador de Cristo para vindicar sua palavra que foi profetizada para este dia. There can only be light through the word of God. We know that. Pode apenas ter luz através da palavra de Deus. Sabemos disso. God in the beginning said that there be light, and there was light. Vindication of His word that He had spoken. Deus, no princípio, disse, haja luz e houve luz. Vindicação da palavra dele, que ele tinha falado. Blackness, blacked out. Negridão, escurecimento completo. The world got in line with the reflection of the sun to the moon and blacked it out. O mundo entrou em linha com o reflexo do sol na lua e causou escurecimento completo. That's exactly what's happened in the natural, or in the spiritual. É exatamente isso que aconteceu no natural, ou no espiritual. As it happened in the natural, foreshadowed and told us, that's exactly what's taking place. Como aconteceu no natural, prefigurou e nos disse, foi exatamente isso que aconteceu. Now you see how that comes out at the end. Agora, você vê como isso sai no fim. Many of you young people, you won't have to get too old until you'll see it anyhow, if you live 3 or 4 more years. Muitos de vocês, jovens, vocês não terão que ficar velhos demais até verem isto de um modo ou de outro, se viverem mais 3 ou 4 anos. The moon now, we are in the Laodicea church age. A lua agora, estamos na era da igreja de Laodiceia. In the Laodicea church age of all of the other churches, na era da igreja de Laodiceia, de todas as outras igrejas, the Laodicea last lukewarm church age, a última e morna era da igreja de Laodiceia, Christ was on the outside of the church. Cristo estava no lado de fora da igreja. Any Bible reader knows that, Revelation 3. Qualquer leitor da Bíblia sabe disso. Apocalipse 3. He was on the outside of the church trying to get his way back in again. And never did say he got in. Ele estava no lado de fora da igreja, tentando ir para dentro outra vez, e não disse que ele entrou. But as many as he loved, he rebuked and chastened. Ele repreendeu e castigou a tantos quantos amou. The message would rebuke and chasten those who he loved. A mensagem repreenderia e castigaria os que ele amasse. Now he's knocking, trying to get in.
Agora estava batendo, tentando entrar. Darkness shut it off. Exactly what's come to pass. A escuridão a obscureceu. Exatamente o que acontece. The light that has been shining soon will absolutely be shut completely out. A luz que tem brilhado logo será absolutamente obscurecida completamente. It'll all go in to form an image unto the beast. Todos entrarão para formarem uma imagem para a besta. We know what that means. That's the end time. E sabemos o que isso significa. Isso é o fim do tempo. God in the beginning separated the light from the darkness. Deus, no princípio, separou a luz da escuridão. And that's again what God's doing. God separates light from dark. E isso é novamente o que Deus está fazendo. Deus separa a luz da escuridão. In the beginning he said, let there be light. No princípio ele disse, haja luz. Now remember, there can be no light outside of the Word of God. Agora lembre-se, não pode haver luz fora da palavra de Deus. The very sun out there is the Word of God. Vindicated. There was gross darkness upon the earth, fog and mist upon the earth. O próprio sol ali fora é a palavra de Deus vindicada. Houve escuridão sobre a terra, nevoeiro e vapor sobre a terra. And God said, let there be light. E Deus disse, haja luz. Now what if no light comes? Agora, e se não viesse nenhuma luz? Then it wouldn't do no good to speak. Então não adiantaria ele falar. But when he said, let there be light, and light come into existence, vindicating that his word was right. Mas quando ele disse, haja luz, e luz chegou a existir, vindicou que sua palavra estava certa. That light we live by today. And the only light that we can have today in the church is God vindicating his light to this generation. Vivemos por essa luz hoje. É a única luz que podemos ter hoje na igreja, é Deus vindicando sua luz para esta geração. Each generation was lauded, so much happened in their days. We all know that. Foi atribuído a cada geração um tanto que aconteceu nos seus dias. Todos nós sabemos disso. The prophets come on the scene. The word of the Lord came to them, understood it. Os profetas entraram em cena. Eles, a palavra do Senhor veio a eles, entenderam-na. Seer, the Old Testament means that one that the word is revealed to. Vidente no Antigo Testamento significa a quem a palavra é revelada. And how they know it? Because he foreknows things that'll come. E a maneira que sabe disso é porque ele sabe adiantado das coisas que virão. Then the word of the Lord came to them, each age. Então a palavra do Senhor vinha a eles em cada era. Jesus said to John, about John, he was a bright and shining light for a while. Jesus disse para João sobre João, ele foi a luz resplandecente por um tempo. Why? Por quê? Isaiah, 712 years before he was born, said there's a voice of one crying in the wilderness. Isaías, 712 anos antes dele nascer, disse, tem uma voz do que clama no deserto. Malachi, the 3rd chapter, said, behold, I send my messenger before my face to prepare the way before me. Malaquias, capítulo 3, disse, eis que eu envio meu mensageiro diante da minha face para preparar o caminho diante de mim. See, he was that word being vindicated. Veja, ele era aquela palavra sendo vindicada. The word that was promised for that day, he was the light. A palavra que foi prometida para aquele dia, ele foi a luz. Because he was making come to pass the very word that God had spoke about him. Porque ele estava fazendo a própria palavra que Deus tinha falado sobre ele suceder. And when Jesus came, John said, I must fade out now. He must come in view. E quando Jesus veio, João disse, devo desaparecer agora, ele deve aparecer. And he was the light. E ele foi a luz. All down through the ages, how God spoke of that hour coming. No decorrer de todas as eras, como Deus falou dessa hora se aproximando. How did those clergymen fail to see it? Como aqueles clérigos falharam em ver isso? How did they fail? Como falharam? How did those Pharisees and Sadducees fail to see? Como aqueles fariseus e saduceus falharam em ver? He said, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Ele disse,
Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. How did they fail to see it, brethren? Como eles falharam em ver isso, irmãos? Just because it had been prophesied that they would do it. É porque foi profetizado que falhariam. And so is it today that gross darkness is coming upon the people, and here we are. E assim é hoje. Essa escuridão está vindo sobre o povo, e aqui estamos. God has allotted His Word to be manifested this day. Deus atribuiu sua palavra para ser manifestada hoje. And it's the only light we have. E é a única luz que temos. And God's going to let somebody manifest that Word. E Deus vai deixar alguém manifestar essa palavra. Somebody's going to do it. Alguém vai fazer isso. He promised it. And He works just exactly like He always did by it. Ele prometeu e ele opera exatamente como ele sempre fez através disso. He's never changed His pattern of work. Ele nunca mudou seu padrão de trabalho. He prophesies what will happen, then He sends somebody down and vindicates that. Ele profetiza o que acontecerá, então ele envia alguém e vindica isso. And it goes over the head of millions. Because darkness covers the earth at that time. E passa por cima da compreensão de milhões, porque trevas cobrem a terra nessa ocasião. And people love darkness better than they do light. Because darkness has a lot of pleasure. E as pessoas amam mais as trevas do que a luz, porque as trevas têm muito prazer. I seen a Hollywood play not long ago said, life begins as the sun goes down. Vi uma peça de Hollywood não faz muito tempo, disse, a vida começa depois que o sol se põe. That's when death begins. E aí quando a morte começa. All these nightclubs and where they think they live in, they're dying. Todas estas boates e onde acham que estão vivendo, estão morrendo. God is beginning separated the light from the darkness. He's always done that. Deus no princípio separou a luz das trevas. Ele sempre fez isso. What does He do? O que ele faz? He presses by the coming light, He presses the darkness to the other side of the earth. Ele força isso pela luz que se aproxima. Ele força as trevas para o outro lado da terra. And that's exactly what's coming to pass now. E é exatamente isso que está acontecendo agora. It's just before day. É pouco antes do dia. The morning stars come out to hail the day coming. And the Holy Spirit showing its light. A estrela da manhã saiu para saudar o dia se aproximando, e o Espírito Santo mostrando a sua luz. It's coming a time when the light and darkness will have to be separated one from the other. Vem um tempo quando a luz e as trevas terão que ser separadas uma da outra.